firme como ministro da Justiça. E a gente colocou a credibilidade que a gente construiu dessas pautas vão ser levadas para outras áreas, saúde, educação, geração de emprego, de renda. Então nós tivemos a conexão com o eleitor paranaense, que nos honrou com essa escolha. Então eu estou muito orgulhoso. Quero destacar aqui também, muito feliz pelos resultados do União Brasil no estado do Paraná. Temos aqui 2 deputados eleitos, né, com uma margem confortável. Nós somos um partido grande, nós vamos trabalhar para transformar esse Brasil para melhor. Podem ter certeza disso. Terão um senador forte e independente lá em Brasília. E eu tenho certeza também que os deputados federais, como Felipe Francischini e o Matheus Laiola, vão honrar o Paraná lá em Brasília. Quero destacar aqui no nosso suplente também, o Luiz Felipe Cunha, né, foi também injustamente atacado durante um monte de mentira. O que mais teve nessa campanha foi mentiras contra nós e mentiras em relação ao Lula, que diziam que foi absolvido, foi inocentado, foi coisa nenhuma. Uma vergonha que isso seja veiculado aí nas redes nacionais. E a gente vai trabalhar agora contra o projeto do PT, de poder do PT, que é fundado, a gente sabe, nesses escândalos de corrupção. O senhor disse sempre que vai ser um senador independente. De que forma que isso vai poder ser feito? Claro que, evidentemente, o senhor tem um partido, tem uma coligação. O que é essa independência? Nós ganhamos a eleição aqui no Paraná, para ser muito claro, contra todo o sistema político. O sistema político, tanto nacional como no Paraná, operou contra nós, a todo momento tentando atrapalhar o nosso caminho. Tivemos aliados políticos? Sim, poucos, mas valorosos. Vamos destacar aqui o apoio da União Brasil, representado aqui pelo Felipe Francischini, alguns prefeitos, algumas pessoas importantes, mas a nossa aliança principal foi com a sociedade civil. E foi com a sociedade paranaense que confiou no nosso projeto. A eles nós devemos nosso projeto. E se eu for para Brasília e não honrar essa independência, essa posição, eu não estarei honrando esse voto. Claro que vamos construir as alianças políticas lá necessárias, mas jamais perder de vista os nossos princípios e valores que são fundamentais. Agora, as pesquisas mostravam o senhor em segundo lugar sempre, quase todas, né? No final aqui, uma ou outra pesquisa mostrou um empate técnico. Pesquisa de opinião, o senhor acha que o eleitor não ligou para isso, votou, o senhor tinha confiança que o senhor iria virar? O eleitor mostrou no país inteiro que essas pesquisas têm que ser revistas. Tiveram pesquisas que apontaram o resultado real, que me apontavam na liderança, mas teve algumas pesquisas, inclusive nas vésperas, que apontaram um resultado completamente diferente. Eu não quero ficar criticando ninguém. Eu acho ruim falar mal de pesquisa, tanto que eu não falei nada de pesquisa antes das eleições, porque parece choro de perdedor. Agora, o que as pesquisas revelam, tanto a nível nacional como agora a nível estadual, é que a metodologia de alguns institutos tem que ser revistos. O IPEC, por exemplo, deu um resultado ontem absolutamente fantasioso, distante das urnas, e não mudou de um dia para o outro. Então tem alguma coisa profundamente errada que tem que ser revista, senão fica aquela suspeita de que a intenção é manipular o eleitor. Acho profundamente errado isso. Agora, vamos fazer justiça. Por exemplo, ontem a Atlas, a Arco, saiu com o resultado próximo da realidade. A pesquisa que saiu do Paraná Pesquisa essa semana saiu próximo da realidade. Agora, quando sai algo tão discrepante da realidade, alguma coisa está errada. Então, assim, que haja uma autorrevisão de alguns institutos de pesquisa, como o Radar, como o Veritas, como o próprio IPEC, porque alguma coisa errada na metodologia existe. Não vou dizer que tem má intenção, mas se não há uma revisão dessa metodologia, a gente fica surpreso com esses resultados. O senhor foi eleito junto com o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi eleito deputado federal. O senhor acha que isso é um resultado, que as pessoas estão mais atentas a essa questão do combate à corrupção? Certamente, eu acho que é mérito grande do Deltan, é uma grande figura pública do Brasil e do Paraná, honra o Paraná, e felicito aqui a população paranaense por colocá-lo lá em Brasília, juntamente também com o Felipe Francischini, com o Matheus Laiola, né, são representantes que vão orgulhar o Paraná. E a gente tem que ouvir o recado das urnas, do Paraná. O Paraná já mostrou durante a Operação Lava Jato que se o paranaense tem oportunidade, a gente tem condições de mudar o país para melhor. E é o que a gente vai continuar fazendo, buscar fazer lá em Brasília na próxima legislatura. Obrigado, senador. Senador eleito, né? Senador eleito Sérgio Moro.
Estão aí as imagens, então, desse momento, a chegada do Sérgio Moro, foi o último dos mais conhecidos a aparecer lá no Tribunal Regional Eleitoral, e a Band estava lá, então, para fazer esse registro. Nós estamos conversando aqui com o Bruno Lopes, diretor da SL Pesquisas. Ele também é psicólogo, tem duas funções diferentes e em pesquisas vai para uns 40 anos pelo menos nessa área. Por isso que alguns assuntos são tratados aqui, a gente podia terminar abordando também isso. Mas antes de falar na pesquisa, na fala do Sérgio Moro, a gente vê, ele já está falando agora como senador, né? Já é uma postura diferente, sinalizando independência, que não se alinhou a nenhum grupo, e isso marca, é um dia que aconteceu tanta coisa que até a gente se perde para saber o que é histórico nisso. Mas é histórico, por exemplo, o Requião já estava afastado e perde mais uma vez, provavelmente conte lá com o fato do Lula ser eleito, ele ganhar algum cargo no governo, isso se o Lula for eleito, né? E Álvaro Dias também, que praticamente tem o encerramento da sua carreira, porque ele não vai aceitar coisa menor do que no ponto que ele chegou pelo Senado, por tantas vezes. Então, muitas coisas aconteceram hoje e eu gostaria que você interpretasse na sua visão o que é que disse Bruno Lopes, o novo senador do Paraná, o Moro, que acaba de se posicionar. O que ele está dizendo nas entrelinhas em relação à postura dele a partir de agora? Veja, a candidatura do Moro foi quase que um desagravo a tudo que aconteceu contra ele. Quando ele saiu do governo Bolsonaro, ele saiu muito criticado e atacado. Tanto que ele tentou ser candidato a presidente, inviabilizar a candidatura dele, ele tentou ser candidato por São Paulo, inviabilizar a candidatura dele, ele veio para o Paraná, na dúvida se seria candidato ao governo, ao Senado, demorou a conseguir o partido União Brasil para apoiá-lo. E ele lutando sozinho contra isso. E aqui no Paraná, a maior fatia do eleitorado estava todo identificado com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Então, a dificuldade do Moro era vencer, romper essa barreira, essa bolha dos eleitores do Bolsonaro que não queriam e dos eleitores do Lula que também não queriam. Então, o que ele diz que vai ser independente é que aqui no Paraná ele tinha, a política se dividiu em dois lados e ele ficou sem nenhum lado. Ele ficou sem o apoio da esquerda, que era do PT e o Lula contra ele, e sem o apoio da direita, que era o Bolsonaro, contra ele. E pode até ser procurado pelos outros lados, por exemplo, o próprio governo do Paraná, porque afinal é um senador do Paraná e que vai ter força política. E provavelmente até não é de se estranhar se daqui a pouco a própria campanha do Bolsonaro no segundo turno não fizer alguma aproximação. Mas veja, até na votação do governador, ele teve que lutar contra, porque o governador apoiou o Bolsonaro e o candidato ao Senado do governador, do Ratinho, era o Paulo Martins. E o Paulo Martins entrava na campanha no horário do governador Ratinho para dizer: o Moro não é candidato do Bolsonaro, o Moro, ele traiu o Bolsonaro. O candidato do Senado do Bolsonaro sou eu e eu apoio Ratinho e Bolsonaro. Esse pode ser o tiro pela culatra? Quer dizer, deu o resultado inverso do que se esperava, esse tipo de campanha? Do Paulo Martins? Facilitando a vida do Sérgio Moro? De alguma forma, o crescimento do Paulo Martins, que ele saiu de 11%, 12% no início da campanha e terminou com 29%, o crescimento dele foi em cima do apoio do Bolsonaro e do governador. Ele não entrando, ele tirou também voto do Álvaro Dias. Então, ele pode ter facilitado a eleição do Bolsonaro, do Moro. Isso deixa o Moro numa posição muito confortável. Ele não deve favor a ninguém. Ele não tem que atender a pedido de ninguém. Então, ele diz aí que vai ficar independente e vai para Brasília reforçar a posição dele lá em Brasília, que lá ele também foi escorraçado. Bruno, mais alguma coisa para fechar que você queira registrar antes de encerrar aqui? Só confirmar aquilo que desde o início da apuração nós vimos conversando, que a eleição do Paraná estava praticamente decidida e que a eleição nacional ia até às últimas urnas, com a possibilidade de segundo turno ou não, sendo decidido no finalzinho, e o segundo turno foi confirmado. Só com uma informação que durante a campanha eu tenho contato, morei no Nordeste, tenho contato com várias pessoas de vários estados do Nordeste. E lá, esses amigos ligavam para nós dizendo que as pesquisas estavam errando lá, que o Bolsonaro ia ter muitos votos, que as pesquisas não estavam dando lá. E pelo que parece, o que confirmou,
todos aqueles votos do Nordeste que dariam a vitória no primeiro turno para o Lula, acabaram não vindo. Por quê? Bolsonaro Por teve quê? mais votos no Nordeste do que aqui. Mas por quê? Provavelmente. As pessoas às vezes têm medo de... Porque tem o coronelismo ainda. Provavelmente a força do Lula lá é tão grande, a dependência dos pacotes, do Bolsa Família, Bolsa Isso é tão grande, que muitas pessoas gostariam de estar votando no Bolsonaro, mas não diziam na hora que eram entrevistados para pesquisa, não diziam na rua, não comentavam. Exatamente, pelo medo da represália depois. Né? Porque você veja, os candidatos ao governo do Nordeste, do PT, se elegeram com uma margem muito maior do que o voto do Lula. Ou seja, muitos eleitores que votaram no candidato do PT para governador não votaram no Lula para presidente. Então, o Bolsonaro, com o Plano Brasil, né, o Auxílio Brasil, com a transposição do São Francisco, com as várias visitas dele ao Nordeste, ele conseguiu um fato realmente que deve ser observado, uma fatia boa do Nordeste, o que pode levar no segundo turno ele a ter uma surpresa lá e ele virar coisa que ninguém esperava que ele conseguisse. Nesse segundo turno pode ser um momento bom para o eleitor do Bolsonaro se fortalecer, e o eleitor agora do Lula tem que rever e se reerguer desse susto de a apuração quase toda com o Bolsonaro na frente, né? Mas então, vai ser uma das disputas de segundo turno mais acirradas da nossa história, porque imagine só que situação de tensão que vai ficar esse país. Sim, até que isso se decida. Ela já começa acirrada, porque os outros candidatos não somaram 10 pontos juntos. Então, a diferença entre Lula e Bolsonaro foi tão pequena que desde o primeiro dia, os debates, nós vamos ter 3 semanas de campanha na televisão, os candidatos vão viajar o país inteiro, então isso vai se acirrar muito. E, novamente, a probabilidade é que nós tenhamos um segundo turno ainda mais aguerrido do que o primeiro. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Foi um dia que valeu e os palpites que você deu foram se confirmando. Parabéns. Tem um tempinho ainda, pode complementar, que ainda temos que esperar a rede ali. Podemos continuar a conversa. Não, que você tinha ainda há pouco falado das outras vezes que nós participamos aqui, né? Que conseguimos antecipar alguns resultados, né? A gente trabalha com uma avaliação, não só de números, mas também de como as pessoas pensam em CIT. Tá certo, muito obrigado, parabéns pelos acertos novamente, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite, Vini. E obrigado também ao Murilo Hidalgo, que teve que atender a um outro compromisso agora com televisão também e não pôde ficar com a gente. Agradeço muito a você que ficou ligado na Band, faço convite diariamente, estamos aqui, sempre às 6:50 com o Band Cidade, que traz as notícias de todo o nosso estado. Fica o convite para que você acompanhe o Band Cidade e continue ligado sempre aqui na Band. A gente faz o possível para trazer a informação para você. Muito obrigado. Amanhã, 10:30 da noite. Presos no Chile, Grade e Bill sentem toda a pressão da sobrevivência. Discovery Plus apresenta Desafio em Dose Dupla, na Band. De atmosfera, de água, de árvores, há de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Os eleitos de hoje vão ter 4 anos para tirar os projetos do papel. Mas você pode concretizar os seus muito antes. Com o Consórcio Santander, você pode ser contemplado antes do que imagina e comprar seu carro, casa, moto, sem pagar juros. Dá para contar com a sorte ou aumentar suas chances dando lances a cada mês. Você recebe o crédito mais cedo e vai pagando as parcelas no prazo que cabe no seu bolso. Não deixe para daqui 4 anos o que você pode tirar do papel hoje. Consórcio Santander. Quem pesquisa, confirma. A promo tá na Claro, tá na Copa.
Copa dá ingressos toda semana! E você ainda pode levar um acompanhante! E se você quiser, esse acompanhante pode ser eu! Não? Filho! A mamãe te leva! Obrigado, mãe! Curta todos os lances onde quiser em casa, com a internet com fibra com a maior estabilidade do Brasil e participe da promo. Mete o pé na rua, mete o pé na lua, mete o pé na lama, mete o pé na grama, mete o pé na night, mete o pé no fight. Seus pés protegidos com tênis pé Baruel, antes de calçar e antes de guardar. Mete o pé com tênis pé. Também fez uma campanha atacando a questão da corrupção e, mesmo assim, os eleitores continuaram firmes, não praticaram um voto útil defendido pelo PT. Não significa necessariamente uma transferência automática de 7 pontos para o presidente Lula e quero te ouvir em relação a isso. Olha, Adriana, tanto a Simone quanto o Ciro, eles amanheceram menores, o que significa que uma boa parte do eleitorado deles já fez voto útil. Eu acho que a maioria da parte desse eleitor que ficou com eles era o eleitor nem, que não queria nem Lula nem Bolsonaro. Então precisamos ver qual vai ser a atitude desses eleitores agora. Certo? Agora, eu acho que a grande notícia, eu não acredito que a eleição, ela consiga, o Lula consiga abrir com uma vantagem acima de 2 dígitos, o que mostra que nós vamos ter uma eleição muito equilibrada, uma eleição muito longa, com debates, com debates muito mais interessantes, agora debates frente a frente, sem outros personagens, e aproveitando o que o Chico falou do Zema, eu gostaria de colocar não só o Zema, como muitos governadores, agora eles também já começam a pensar na pré-candidatura à presidência da República deles, Então eu acho isso, eles vão se poupar muito também em declarar apoio a A ou a B, que a partir de hoje não tenho dúvida que o governador Zema, com todo o direito, com a reeleição maravilhosa que ele fez, que ele comece a sonhar em ser um candidato à sucessão de Lula ou de Bolsonaro. Então tudo isso começa a pesar também na participação deles nas eleições presidenciais. Mas, voltando no assunto dos eleitores de Simone e Ciro, eu já não vejo que vai haver uma parte maior, vai com Lula, mas eu não vejo uma grande maioria. Eu acho que esse eleitor hoje é nenhum nem outro. Vamos ver como que eles vão se manifestar durante o processo. Chile. Eu diria assim, vamos lá, eu acho que o Lula sai no segundo turno, abre o segundo turno como favorito, é evidente, parece, não é um problema lógico, não é um problema de mérito, nem nada, de opinião, quer dizer, porque primeiro que ele está 5 milhões de votos na frente, isso conta, ele potencialmente tem todas as pesquisas aqui, errando, as que erraram mais, as que erraram menos e tal, dão que boa parte dos votos de Ciro Gomes e Simone Tebet migram para o Lula, em que pese você tem ali, quer dizer, migra a gente também, migra eleitores para o Bolsonaro, mas 2/3, 1/3, então você tem um estoque de votos ali, teoricamente um pouquinho maior, então, quer dizer, você tem essas vantagens. Agora, vamos lá, é uma nova eleição. Só um minutinho, Chile. Romeu Zema falando, governador reeleito em Minas Gerais, falando nesse momento. Imagens ao vivo de Romeu Zema, candidato do Novo, que se elegeu em 18 declarando voto ao Bolsonaro, agora escondeu o Bolsonaro nessa campanha, preferiu fazer uma viagem solo, vamos dizer assim, e está reeleito lá em Minas, como as pesquisas indicavam. O candidato Carlos Viana em nenhum momento se mostrou um candidato viável, Viana que é do PL, partido de Bolsonaro, deu palanque a Bolsonaro em Minas, mas em nenhum momento se tornou um candidato viável, por isso era esperado que de fato Zema conseguisse se reeleger no primeiro turno contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e ele agora a postos para falar, te interrompi, Schiller, e o governador mineiro agora E lembrando que dos 3 maiores colégios, a gente está falando de Minas Gerais, Rio de Janeiro, na região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 2 levaram candidatos ligados ao presidente Bolsonaro, ao discurso do presidente Bolsonaro, e aonde não houve primeiro turno, e aonde não houve primeiro turno, o candidato do presidente Bolsonaro está bem na frente. Aí tem uma variável, vai ser a capacidade do presidente Bolsonaro compor uma grande aliança, porque ele pode compor com a Semineto, que pesa que a Semineto não vai querer, porque o eleitorado lá é potencialmente majoritariamente lulista, com o Romeu Zema. Romeu Zema, a minha impressão, até pelo fato de ele ser um pré-candidato, já presuntivo a presidente da República daqui a 4 anos, não teria interesse, eventualmente, de apoiar o
Bolsonaro, porque isso aí criaria para ele um problema, né? Então a minha impressão é que ele vai fazer um jogo mais discreto, mas com a sua oposição tradicional ao PT. Agora sim, Romeu Zema falando. Indicam a nossa eleição para um segundo governo em Minas Gerais, e isso demonstra que o mineiro tem aprovado a nossa gestão, que está satisfeito com os avanços do Estado, e a nossa proposta para esse segundo governo é exatamente essa: é nós continuarmos levando adiante aquilo que nós iniciamos. Além das 1.300 escolas já reformadas, queremos avançar para mais 2.000. Além dos 2.500 quilômetros de estradas, queremos completar 10.000. Queremos concluir os hospitais regionais. Queremos que Minas continue como o estado mais seguro do Brasil, ainda com melhorias. E tudo isso será alcançado nesse segundo governo. E eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro, porque estamos já com a casa arrumada, diferentemente de 4 anos atrás. Estamos com a dívida sob controle. Portanto, Romeu Zema, governador reeleito de Minas pelo Novo, já começa avisando o que vai fazer daqui para frente, agradeceu e já partiu dizendo o que vai fazer. No próximo bloco a gente vai repercutir como é que vai ser o comportamento aí de cada governador nesse segundo turno. Tem a situação da Bahia para a gente falar ainda como é que vai ficar lá. Rio Grande do Sul ainda para a gente atualizar também. Então o Band Eleições vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais números e análise para vocês. Até já. Ele sempre agiu sozinho. Os melhores serviços são aqueles em que ninguém sabe que você esteve lá. Você precisa de companhia. Eu tenho você, Harry. O Harry nos traiu e precisa ser removido. Agora, a vingança vai uni-lo a um improvável parceiro. Ele era seu mentor, ele preferiu você a mim. Você deve a ele. Assassino a preço fixo. Nesta quarta, 10h30 da noite. Cine Clube. Eleições 2022. Agora você vai ter mais tempo para conferir seus votos. Depois de digitar cada cargo, vai aparecer "Confira o seu voto" na tela. Enquanto o texto estiver piscando, não aperte nenhuma tecla. Só depois de 1 segundo, você pode apertar "Confirma" ou "Corrige". Depois de confirmar cada voto, você ouve um sinal sonoro curto. Depois do último voto, vem o toque sonoro longo. Esse é o som da democracia. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Selo da Justiça Eleitoral. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. Eu quero ser pra você, pra soubermos a te envolver. Segundou com S de sertanejo e de sucessos. Tem que ser assim, é seu meu coração. É só na Pizza do Faustão. Tô muito feliz de estar aqui. Recheada de histórias quentinhas. A intimidade total tem que ser na cama, no quarto. Amanhã, 8h30 da noite. Bom, e a gente volta com o Band Eleições, indo direto para Brasília, onde o Caian Messina, ele está na frente do Palácio da Alvorada. E a expectativa, Caian, vai falar o presidente Jair Bolsonaro, e aí?
Por enquanto não, Eneg. Jair Bolsonaro está aqui no Palácio da Alvorada ao lado de alguns ministros, da família e dos principais conselheiros desde que chegou do Rio de Janeiro da votação por volta de 12:30 e até agora não se pronunciou a respeito deste segundo turno já totalmente confirmado. O clima lá dentro foi mudando ao longo da tarde, conforme saíram as primeiras apurações, foi de euforia, quase um já ganhou, mas com o passar do tempo, principalmente depois da chegada dos votos do Nordeste, o presidente já colocou mais um pouco o pé no chão. E agora, segundo o que eu conversei com alguns ministros, o clima é de resignação e também de uma comemoração contida, porque o presidente considera que houve erro por parte dos institutos de pesquisa, ele recebeu mais votos do que os institutos davam normalmente, e ele se considera vencedor porque obteve mais votos e também porque forçou um segundo turno. Há expectativa de que Jair Bolsonaro fale pelo menos em uma live, mas aqui do lado de fora, ou a presença de apoiadores, isso tudo está descartado até o momento. Bom, então agora a gente vai conversar com o Sérgio Gabriel, que está no hotel onde está o ex-presidente Lula. Sérgio, e aí, expectativa? Vai falar o presidente ou será que diante desse quadro é silêncio? Os jornalistas estão esperando? O que você tem de mensagem aí? Não, Eneg, aumentou muito a movimentação aqui no hotel onde está o ex-presidente Lula, e daqui a pouco ele deve fazer um pronunciamento. Daqui a alguns instantes, já há bastante movimentação aqui, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer um pronunciamento em instantes aqui no hotel onde ele está com seus correligionários. E daqui ele deve seguir depois para a Avenida Paulista. O Eneg. Bom, a gente tem a seguinte situação, nós estamos com 98,38% dos votos apurados, falta 1,62. Lula está com 48,08, ele pode subir um pouquinho isso ainda, está subindo um pouquinho, deve ficar com um placar semelhante a 2006, Schiller. E, no entanto, Jair Bolsonaro com um número acima de Geraldo Alckmin, que naquela eleição teve 41,5, aqui está com 43,5. Não é uma tarefa difícil, né? Vai depender de muitas variáveis. Vamos lá, a economia vai finalmente aparecer no jogo? Acho que essa é a grande pergunta, assim, jornalisticamente falando. Quer dizer, você tem sinais positivos na economia, inflação caindo, crescimento acima das expectativas, emprego crescendo. Agora, isso não se refletiu diretamente, pelo menos, quer dizer, nas pesquisas não apareceu, na campanha agora a gente vai fechar com 6 milhões de diferença, 6% de diferença, mais ou menos, do que a gente vai chegar a ter, quer dizer, então não teve uma onda, né? A gente, na verdade, nós estamos sob o impacto da comparação com a pesquisa, mas tem que esquecer um pouco isso, né? A verdade é que o Lula está 6 pontos na frente do Bolsonaro, né? No momento de uma recuperação da economia. Isso nunca aconteceu em eleições de reeleições no Brasil. Todos os presidentes que competiram, concorreram à reeleição, eles ganharam no primeiro turno. Ou ficaram na frente no... Exatamente. Então assim, quem ganhou foi o Fernando Henrique, os outros dois chegaram na frente no segundo turno. Sim, ganharam no primeiro turno, significa, né, chegaram na frente no primeiro turno, ou ganharam, no caso do Fernando Henrique, duas eleições, mas era um outro país, lá nos anos 90. Então, quer dizer, digamos assim, o desafiante é o Bolsonaro. Quem tem que recuperar 6 milhões de votos. O Eneg comentou aqui no intervalo, nós estamos falando de... O Lula precisa de menos de 2%. Estou dizendo, é um desafio enorme. O pior inimigo do Bolsonaro nesse momento é dizer, puxa, fomos melhor do que a pesquisa, então estamos bem. Não estão bem, estão 6% atrás. Então... Olha, só um minutinho, Sheila. O Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está falando. Vamos ver o que ele disse. Do Corregedor Nacional de Justiça e ex-ministro dessa casa, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. Também do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ex-ministro desta casa, o ministro Mauro Campbell Marques. Agradecer a presença do Procurador-Geral Eleitoral e Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Em seu nome, cumprimentar todos os membros do Ministério Público que trabalharam nos 27 estados e no Distrito Federal. Agradecer presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, também agradecendo a participação de todos os advogados dos conselhos regionais da OAB, da seccional nacional,
agradecer a presença da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil, agradecendo em seu nome a atuação. Portanto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, aí faz um pronunciamento de agradecimento, vai oficializar os resultados que nós transmitimos aqui para vocês ao vivo nas últimas horas. Deixa eu deixar o Schiller rapidamente concluir, Schiller. Temos alguns segundinhos, nosso tempo terminando, mas... Vamos lá, a eleição teve as surpresas aí. Agora, do ponto de vista da eleição para o Senado, você teve claramente uma vitória do, digamos, segmentos mais à direita do espectro político. Claramente. Quer dizer, lato sensu, quer dizer, os apoiadores do presidente Bolsonaro elegeram 15 senadores. Nós tínhamos 27 em disputa, 1/3 do Senado. Então, uma vitória. Pelos nomes que as pessoas conhecem, Damares Alves, o astronauta Marcos Pontes, etc, etc. Então, uma vitória política. Segundo turno, a eleição é aberta, que a gente vai cobrir aqui. O INEG vai ter muito